Olá galera, beleza? Estamos aqui na segunda parte da nossa videoaula. Retificação de onda completa com transformador de derivação central. Pois bem, logo de início eu pus a vantagem. A vantagem retificador de onda completa com transformador de derivação central em relação aos dispositivos que comentamos anteriormente se refere que esse agora consegue aproveitar os dois semiciclos, adiantando logo. Se antes se aproveitava 45% do valor eficaz, esse agora aproveitará o dobro, ou seja, 90% do valor eficaz. Bem, gente, eu não me preocupei em provar porque 90%, mas você pode pensar e mesmo provar. Se antes se aproveitava um semiciclo, a gente sabe que a fórmula é o que? Tensão de pico dividido por π. Nesse caso, como é o dobro, a gente vai fazer o seguinte: duas vezes a tensão de pico dividido por π. Substituindo o valor de pico por raiz de 2 vezes o valor eficaz, você vai chegar a 0,9 vezes o valor eficaz, ou seja, 90%. Só isso. E vamos lá. Essa aqui é o esquema. Dois diodos. A derivação central ali, ó, C. E a saída. Você pode ver que a saída agora está aproveitando os dois semiciclos, né? Esse esquema é muito mais vantajoso que o outro. E muito melhor. Vamos pensar um pouco? Vamos trocar miúdo das características mais importantes desse tipo de associações de diodos para retificar a onda de forma completa. Iremos ver também a desvantagem deste tipo de projeto. Pois é, galera, vamos pensar um pouquinho agora. Primeiro caso. Olhando a figura da página 14, é aquela figura logo de início. Temos lá o ponto A, o ponto B, D1, D2, a saída e a carga. A carga é uma resistência que você empurra ali. Olhando a figura da página 14, que a gente acabou de ver, suponhamos agora que A esteja como semiciclo positivo e B no semiciclo negativo. O que irá acontecer? Vamos ver? Bem, gente, se A está com semiciclo positivo, o diodo D1 se comporta como uma chave fechada. Uma chave fechada quer dizer que ele conduz. D2 irá se comportar como uma chave aberta. Não conduz, está em corte. Vamos ver aí o que eu anotei. Se A é positivo, aquele diodo D1 conduzirá uma chave fechada. Então B é negativo, defasagem de 180 graus. Então veremos B como uma chave aberta, o diodo está em corte. Gente, um ciclo trigonométrico. O valor de pico é igual a π sobre 2. O valor de pico positivo. O valor de pico negativo é lá menos π sobre 2. A defasagem de 180 graus. Por isso que eu fiz questão de colocar isso. Repare, olha, vamos ver esses tópicos aqui que eu anotei que é importante. Repare na figura que o diodo D1 deixou passar o semiciclo positivo. Essa figura aqui. Aliás, é essa. O diodo D1 deixou o semiciclo positivo. Olha lá, listrei em vermelho em cima da carga. Qual a tensão direta no diodo D1? Gente, se eu estiver usando um diodo de silício, a tensão do diodo D1 é 0,7 volts. Lembrando que não é um diodo ideal. Ele rouba uma tensão de 0,7 volts. Se for um diodo de germânio, é 0,3 volts. Qual a tensão inversa no diodo D2? No diodo D2, qual a tensão inversa nele? Vamos pensar um pouco. Se D1 conduz, então toda aquela linha, a linha D1, está passando um semiciclo positivo. Ali do ponto A até a carga. E do ponto B até D2 é o semiciclo negativo, está em corte. Vamos supor que a tensão no secundário desse transformador seja 12 volts. Ou seja, vai ter uma tensão de pico de aproximadamente 17 volts.
Qual a tensão no diodo D2? E aí? Vamos ver? Somos atentados a dizer que a tensão de pico, que é a tensão de pico, repare bem, não é, vamos ver? Olha, gente, às vezes a gente quer dizer que a tensão no diodo D2 é a tensão de pico, mas não é. Olha bem, eu risquei de vermelho o semiciclo positivo que está saindo do ponto A e indo para o ponto RL. Né? Foi o único ponto que passou pelo diodo, foi o ciclo que passou pelo diodo D1. Então todo lado vermelho ali está mais 17 volts, tensão de pico. O lado negativo, que está em azul, está menos 17 volts. Então de mais 17 até menos 17 há uma diferença de 34 volts, que foi o que o voltímetro ali localizou. Na verdade, se eu colocasse o voltímetro ali, ele iria acusar 24 volts RMS. Esse 34 volts é a tensão de pico máxima, é a tensão máxima, tá? Só para a gente não entrar em conflito aqui de ideias. Analisando a figura, olha lá o que eu falei, supondo que a tensão RMS no secundário seja de 12 volts, então a tensão de pico máxima é 12 volts. 17 volts no semicírculo positivo, olha, aí tem um erro aí de digitação, 17 volts no semicírculo positivo e menos 17 volts no semicírculo negativo. A diferença de potencial é 34 volts. Então essa é a tensão inversa no diodo, 34 volts. Tensão inversa no diodo D2. Segundo caso, bem gente. Agora se A é negativo, aquele diodo D1 cortará, chave aberta. Então B é positivo, como eu falei anteriormente, defasagem de 180 graus. Então veremos que B conduzirá. É o mesmo caso do anterior. Só muda que agora D1 está em corte e D2 está em condução. Mas é tudo a mesma coisa. Olha lá, veja que o diodo D2 deixou passar o semiciclo positivo. E qual a tensão no diodo? Então qual a tensão direta no diodo D2? É o que eu falei anteriormente. 0,7 volts para diodo de silício, 0,3 volts para diodo de germânio. Qual a tensão inversa no diodo D1? Igualmente ao primeiro caso. Olha lá, 34 volts. Tensão de pico inversa no diodo D1 é 34 volts. 12 volts RMS de um lado, 12 volts RMS do outro lado, sendo que um é positivo e o outro é negativo. Uso do filtro capacitivo no retificador de onda completa com derivação central. É colocado um filtro, um capacitor, para a gente melhorar o formato de onda. Embora a gente bote ainda um filtro capacitivo, ele ainda apresenta uma tensão de ripple, que é uma tensão de ondulação. Olha lá, ele carrega primeiro um quarto de ciclo, um quarto do semiciclo ele carrega, né? Um quarto do ciclo ele carrega, melhor falando, e o capacitor vai descarregando, mas não descarrega totalmente. Aí você vê que esse carrega vai provocar uma pequena ondulação, chamada tensão de ripple. Bem, a gente falou lá da derivação central, agora a gente vai falar sobre retificação de onda completa com ponte de diodos. Isso aqui vai ficar para uma próxima videoaula. Até mais!